Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Começando aí um final de semana abençoado, sexta-feira. Deus me deu uma palavra e é com alegria que eu venho trazer essa palavra ao seu coração. Amém? A minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o seu final de semana em o nome do Senhor Jesus e começamos esse final de semana nos enchendo com a presença do Senhor. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite. Amém? E o título dessa mensagem é: As provações chegarão, mas temos que ter a paz no meio da provação. Amém? É a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana para estar passando para vocês nessa noite. Amém? Primeiramente, abra a tua Bíblia aí comigo, acompanhe comigo no livro de João, capítulo 16, o versículo é o 33. Aqui Jesus, antes de ser, preso na última ceia, ele estava ali com seus discípulos e ele traz essa palavra para eles. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 16, o versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele traz essa palavra aos seus discípulos ali, alertando a eles: eu tenho vos falado isso, para que em mim todos vocês tenham paz. No mundo vai ter prova, no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter deserto, no mundo vai ter perseguição, mas tenha paz, porque eu venci o mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nessa terra, vai ter provação, vai ter levante, vai ter aflição, vai ter deserto. Mas nós temos que ter paz no meio da prova, no meio do deserto, no meio da aflição. Temos que ter paz. Não foi o que o Jesus falou com eles aqui? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Somente estando em Jesus, nós teremos paz em meio ao problema, em meio à aflição, em meio à provação, em meio ao deserto. Só estando em Jesus, essa paz virá sobre nós. Eu coloquei aqui: olhem sempre para Jesus, porque a paz vem somente dele. Jesus fala aqui sobre as aflições, provações, perseguições, as lutas que todos passaríamos. Mas nunca podemos deixar o ânimo, a nossa confiança nele, pois ele já venceu o mundo. Ele venceu o mundo por mim, ele venceu o mundo por você, minha irmã, ele venceu o mundo por você que está assistindo esse vídeo aí. Nós não estaremos isentos de passar por provas, por passar por aflições, mas temos que ter o bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Então ele está nos ensinando aqui nessa noite a ter paz nele, no meio da prova, no meio da aflição, no meio das tentações, no meio das perseguições. Nós temos que ter essa paz nele, essa confiança que ele já venceu por nós. Essa luta que você está passando aí, ele já venceu por você, minha irmã. Essa doença que está aí tentando afrontar a sua vida, ele já venceu por você, minha irmã. Ele já te dá saúde, ele já foi ali na cruz do madeiro, do Calvário. Todas as nossas transgressões ele levou, doenças, pecados, iniquidades. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, pecados. Aflições tereis nesse mundo, mas tem de bom ânimo, confia, persista, não desista. É o que ele está dizendo para nós nessa noite. Tenha paz em mim, eu tô
no processo, eu tô na peleja, é o que ele está dizendo a nós essa noite. Ah, mas e quando eu me senti cansado, quando eu me senti ali para baixo, quando eu me senti desanimado em meio à prova, quando a paz me faltar em meio à prova? Olha aqui o que nós vamos ver aqui, abra aí a tua Bíblia comigo. Quando a luta chegar, quando a aflição chegar, devemos perseverar na fé em Jesus. Vá sempre em Jesus. Quando você se sentir cansado. Amém? Abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Olha aí, quando chegar essa aflição, quando chegar essa angústia, quando chegar esse medo, quando chegar a provação e a paz você não encontrar essa paz que você tem que ter nele. Amém? Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que ele diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá se sentindo cansado no meio da prova? Tá se sentindo oprimido no meio da prova? Olha o que ele está dizendo aqui. Vinde a mim, vá até o Senhor Jesus. Ele vai te dar essa paz que você precisa para passar por essa prova, para passar por essa tempestade, para vencer essa aflição. Ele vai te dar paz para que você venha entender que Ele e nele nós encontraremos paz. E se está pesado, e se está cansado, e se está desanimado, e se não está tendo paz, vá até Ele. Mais uma lição que nós aprendemos aqui. Nós temos que aprender a recorrer, a falar com Deus, a falar com Jesus, a ir até Ele, falar com Ele. Pai, eu não estou conseguindo ter paz nessa luta que surgiu, eu não estou conseguindo ter paz nessa aflição, eu não estou conseguindo ter paz, ó Pai, me dá essa paz. Porque no mundo vamos ter aflições, no mundo vamos passar por provações. Tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais. Mas nós não podemos deixar de ter a paz que nós encontramos em Jesus. Vá até Ele. Ele está ali para ouvir a sua voz. Ele está ali para ouvir a sua oração. Talvez você está aí cansado, com a sua mente cansada, não consegue ter paz, não consegue descansar, não consegue confiar em Jesus, por causa que você olha para o problema, ele é assim, mas por causa que você não consegue descansar e ter a paz em Jesus, esse problema se torna assim. Mas quando você descansa no Senhor, alcança essa paz em Jesus, o problema fica pequeno. Porque você tem paz no meio do deserto, você tem paz no meio da provação, você tem paz no meio da aflição. Jesus falou, no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter perseguição, no mundo vai ter provação. Aí o que nós devemos fazer? Recorrer a Jesus e até Ele. Ir até Ele, falar com Ele. Buscar Ele. Porque o que Ele vai fazer? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar o seu fardo aí. Ele vai aliviar a sua mente que não está tendo paz. Ele vai aliviar a sua caminhada. Amém? Então não espere nesse mundo você não passar por alguma prova, você não passar por uma dificuldade. É no deserto que nós estamos sendo ali olhados por Jesus, e nós temos que passar o deserto e sair lá do outro lado cantando o hino da vitória. Falando, não, o Senhor está comigo nesse deserto e eu não vou permanecer nele, eu vou atravessar. E vou cantar o hino da vitória lá do outro lado. Amém? Ah, mas veio a prova, veio a aflição, eu não estou tendo paz. Vá até Jesus.
Tem pessoas que preferem ir até o homem, que preferem ir até suas amizades, que preferem ir até os seus amigos, até sua mãe, até seu pai, até seus familiares, mas não vai diante de Jesus, não vai diante de Deus. E é somente Ele que vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos trazer a paz que nós precisamos. Das pessoas, talvez vamos ali até ter aquele sentimento, daquela pessoa olhar e você tá ali desabafando com ela e ela vai ter pena, ela vai ter dó, porque você tá ali desabafando com ela, algo que você tem que se chegar até Deus, se chegar até Jesus. Não foi o que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, todos que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. É Jesus que alivia-nos. É Jesus que traz o alívio, é Jesus que traz a paz. Amém? Olha que palavra linda, maravilhosa que o Senhor nos trouxe aqui, que está nos ensinando. Jesus falou, vai ter prova, vai ter aflição, vai ter perseguição, mas vai ter a paz dele em meio à provação, vai ter a paz dele em meio à aflição. Mas aí se você se sente aí inquieto, se você não tem paz, se você não descansa sua mente, não descansa no Senhor, Jesus está falando aqui, vinde a mim, então vem até mim e fala comigo. Eu vou te aliviar. Olha que Jesus maravilhoso que nós temos, que nós servimos. Talvez o mundo está desabando aí fora. Talvez está acontecendo um rebuliço aí fora. Perto de você, com você. E você não consegue encontrar paz. Vá até Jesus. Porque o único que pode te aliviar é Jesus. O único que pode te trazer essa paz é Jesus. Eu coloquei aqui. De Jesus virá o alívio, o socorro, a paz. Onde você vai quando a prova chega? É uma pergunta que eu te faço. Onde você vai quando a prova chega? Isso faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Qual o sentimento que te domina no momento das aflições? Olha aí que importante nós refletimos sobre isso. Pois Jesus disse que aflições teríamos, mas nele encontraremos paz. Na prova, paz. No deserto, paz. Na aflição, encontraremos paz. Olha que maravilhoso essa palavra que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Dá um pulinho comigo lá em Salmos. Olha a oração que Davi fez. Ele foi diante de Deus. Salmos 42. Vamos rapidinho, porque aqui o tempo é bem curto. E Deus está falando em nosso coração, amém? Salmos 42, do 1 em diante. Salmos 42 do 1 em diante. Essa aqui é a alma, né, que anela por servir a Deus no seu tempo. Então aqui é Davi falando, Davi rasgando o seu coração diante de Deus. Amém? É o que nós devemos fazer. Amém? A alma de Davi estava aqui triste. Ele chorava, ele se derramava diante de Deus no dia da angústia, de tristeza. Ele escolheu falar com Deus. Olha aqui. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí ele falando com Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, olha que lindo, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha aí, Davi, ele se chegou aqui diante de Deus, rasgou a sua alma. Ele fala aqui que as lágrimas dele, dia e noite, elas continuamente estavam ali perante ao Senhor. Ele se derramou ali na presença de Deus. Ele derramou a sua alma na presença de Deus. É o que nós vimos aqui. Nós temos que vir até Jesus. Amém? Porque Ele vai nos aliviar. No versículo 4 diz assim: quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma.
pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. No versículo 5, olha ele dizendo: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Então havia uma perturbação ali dentro da alma de Davi. Mas ali Davi já estava ali se derramando, falando com Deus. Porque é só Deus que traz a paz, só Deus que traz o alívio. Às vezes você tem chorado diante de Deus e as suas lágrimas têm sido mantimento diante de Deus. Foi assim com Davi. Não será diferente conosco. Vamos passar por provas, vamos passar por momentos de fragilidade, a qual nós temos que derramar mesmo o nosso coração na presença do Senhor. Davi derramou a alma aqui na presença de Deus, diante de Deus. E olha o que diz aqui: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aí chegou a paz na alma de Davi quando ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ali, quando ele diz isso, ele fala, ele começa a sua oração chorando, entregando ali a sua alma a Deus, mas ele finaliza: espere em Deus, pois ainda o louvarei, porque ele esperava, ele se derramou, ele colocou ali a sua alma diante de Deus. E ele sabia que era Deus que ia trazer o alívio. Ele finaliza: pois ainda o louvarei na salvação da minha alma. Ele tinha certeza nesse momento, quando ele disse isso, essa paz, depois que ele se quebrantou, depois que ele derramou ali as suas lágrimas diante de Deus, veio sobre a vida dele, que ele falou: eu ainda o louvarei, eu vou te louvar, eu vou te glorificar na salvação da sua presença. Vai passar esse deserto, vai passar esse momento, mas eu quero... Davi fez o que aqui? Ele se derramou diante de Deus, ele se derramou na presença do Senhor. Eu coloquei aqui, quando o momento de tristeza chegou na vida de Davi, mas Davi não falou da sua dor, mas Davi falou da sua dor, mas Davi não falou da sua dor para todos. Ele finaliza aqui dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O tempo de cantar iria chegar novamente na vida de Davi. A aflição aqui chegou na alma de Davi. Ele mesmo, na sua dor e angústia, ele se derramou diante de Deus. Quando ele disse: eu ainda o louvarei, a paz entrou em seu coração. Mas ele foi diante de Deus. Ele foi diante de quem? Ele se derramou diante de quem? Ele levou seu problema diante de quem? De Deus. Foi o que nós vimos aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem mais um versículo aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo. Vai ser o mesmo assunto, vai ser a mesma palavra, e vamos falar de Davi ainda, porque o vídeo está quase acabando. Mas tenha certeza que a prova, ela vai vir, a aflição vai vir, a luta vai vir. Mas tenha paz em Jesus. Tenha paz nele, porque ele já venceu o mundo, já venceu toda essa prova, todas essas provações. Ele te fará vencer. Em nome de Jesus, amém? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra sobre a sua vida nessa noite? Não queira ter uma vida sem prova, sem luta. Não quer dizer que nós não queremos, né? Nós não queremos assim, nós queremos, né? Só ficar nessa vida, passar por passar. Não vai ser assim, vai ter prova, vai ter luta. Mas você, no meio da prova, vai ter Deus com você. No meio da luta, vai ter Deus com você. No meio da aflição, vai ter Deus com você. Vai ter a paz dele sobre a sua vida. E se você não consegue ter a paz no meio da prova, no meio da aflição, vai até ele. Davi foi até Deus. Ele derramou a sua alma ali diante de Deus.
ele se deleitou ali diante do Senhor. Ele não foi ao homem, ele foi até Deus. E quando ele termina, ainda o louvarei, essa paz invade o coração dele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, esse é o entendimento que ele me trouxe. E tem mais aqui para nós. No mesmo livro de Salmos, vai ficar para outro vídeo em nome de Jesus, que você fica aí com essa palavra, medite mais nessa palavra. Deus falou comigo grandemente. A gente costuma falar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós temos que entender que é na aflição que o Senhor, ele está ali sempre conosco. E a paz que nós temos em Jesus vai nos fazer atravessar do outro lado, vai nos fazer cantar o hino da vitória. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por esse entendimento, obrigada, Pai, por nos ensinar que